Olá, está começando mais uma entrevista para o Entre Fios, um produto da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou Fábio Araújo, apresentador desta edição, e estou acompanhado dos meus colegas Arthur Forti, Gabriel Magalhães e Olívia Moura. Hoje, 8 de junho de 2026, temos a honra de receber Tatiane Nascimento. A nossa convidada de hoje é professora, jornalista, especialista em políticas públicas, direitos humanos, planejamento urbano e educação. E também mestre em comunicação pelo PPG-Com da UFC. Na cozinha de sua casa, prepara receitas maravilhosas e busca inspiração para continuar sendo uma profissional renomada no jornalismo cearense. Atualmente é repórter de cotidiano do Diário do Nordeste e coleciona vários prêmios exercendo o bom jornalismo. É um prazer tê-la conosco, Tatiane. Oi, gente, prazer é todo meu. Acho que é sempre legal a coisa da entrevista, do exercício da entrevista, é sempre bacana e eu espero que seja uma conversa boa e que a gente fale tanto aí de aspectos do campo, acho que pessoal, assim, de vida mesmo que a gente tem, né, filosofias, ideologias que a gente tem, como também do aspecto profissional, né, ajudar vocês aí, a gente bater bola aí para falar um pouquinho sobre essa caminhada, experiência, né, uma troca bem, acho que bem proveitosa. Bacana. Tatiane, você nasceu em Fortaleza, mas passou parte de sua infância em Caucaia e tem raízes familiares em Itapipoca. Você sempre quis ser jornalista? Houve algo em especial nessa sua vivência do interior que lhe inspirou nos caminhos do jornalismo? Eu não sei dizer precisamente em que momento da vida eu desejei ser jornalista, né? Mas eu sei que ali no ensino médio, quando as coisas começam a apertar, as pressões começam a surgir, vocês estão recém-passados por isso, né? Eu sabia que eu sempre gostei de escrever. Na minha família já tinha gente formada em algumas outras profissões, tinha gente não formada, né? Meus pais não são formados, alguns tios que não eram formados também, meus avós não eram formados, alguns tios mais novos que um tinha ido para arquitetura, outro para pedagogia, mas eu sabia que eu gostava de escrever. E aí, diferentemente do cenário que a gente tem hoje, há algum tempo atrás, quando a gente fazia jornalismo, tinha muitas essas perspectivas que ou a gente gostava de vídeo, ou a gente gostava de escrita. Hoje está muito entrelaçado, a gente não consegue fazer essas rupturas, né? A gente escreve, mas a gente também produz para outras várias linguagens, né? Na época, não. Eu gostava muito dessa coisa, quero escrever, e a profissão que eu conseguia vislumbrar, que eu podia seguir escrevendo, ganhar dinheiro, ser feliz e, né, juntar os interesses e as minhas afinidades, era jornalismo. E aí, na época, acho que em algum momento a gente vai falar, mas eu fui estudante de escola pública, né? Estudei uma parte da minha vida, esse período que eu morei em Caucaia. Eu fui estudante de escola privada, depois quando a gente veio para Fortaleza, tem aí a separação dos meus pais, então tem uns efeitos econômicos também, né, na nossa vida. E aí eu passei a ser estudante da escola pública, fui fundamental, ensino médio, todo na escola pública. Quando eu fiz vestibular para a UFC, e aí passei na primeira fase e não passei na segunda, porque ainda era do modelo tradicional de vestibular, em 2 fases e tal. Tentei jornalismo aqui, e aí por ser aluna de escola pública e por ser de baixa renda, eu tentei ProUni, consegui uma bolsa de 100% do ProUni e ingressei na faculdade de jornalismo na rede particular. Você mesma comentou, né, que você vem de escola pública e tudo mais, e hoje o nosso país ele tem uma educação pública muito diferente, com características muito diferentes de como era 20 anos atrás, né, quando ainda era aplicado o vestibular tradicional e tudo. Então, o que você enxerga de mudança, tanto positiva quanto negativa nessa transição de modelo? E daí, na sua vivência, vinda de escola pública, qual que é a sua visão a partir daí? Tá. Essa área da educação é uma área que eu tenho, assim, uma afinidade muito grande, né? Hoje eu sou uma repórter, a gente costuma dizer, assim, eu trabalho no Diário do Nordeste, a gente não trabalha com jornalistas que sejam especializados, a gente não consegue ter esse direcionamento de recursos de uma forma muito específica para que a gente tenha repórteres que só cubram aquilo, mas de algum modo a gente segue também as nossas afinidades, né? E uma das minhas afinidades muito grande é a pauta da educação.
Muito porque está muito conectada à minha história, né? Eu sou aluna, né, eu sou egressa de escola pública, digo isso com muito orgulho, assim. Depois fui fazer universidade privada, porque realmente era uma outra, né, era uma outra estrutura. Acho que quando eu tentei ali, esse gargalo ainda era muito maior para quem vinha da escola pública. A gente não conseguia, de fato, acessar. Era com muito sacrifício que a gente conseguia acessar a universidade pública. Depois fui fazer especialização na universidade privada, mas depois, no mestrado, retornei para a universidade pública, né? Vim finalmente para a universidade pública e sinto muito orgulho disso. No doutorado também estou na universidade pública, né? Mas em relação à educação, eu sou de uma época, né? Eu me formei em 2005. Eu entrei na universidade em 2006, logo em seguida. Muito novinha ainda, né? E aí eu sou de uma época que eu venho de uma escola pública que era da periferia de Fortaleza, uma escola que existe até hoje, é uma escola pública que tem mais de 50 anos no bairro Vila Velha. E é uma escola que era muito precária. Hoje essa escola já está completamente reconfigurada, é uma escola de tempo integral. A escola foi abaixo, foi reconstruída uma escola, fisicamente é outra escola. E eu imagino que a perspectiva pedagógica também é diferente, né? Uma escola de tempo integral. Mas só para ter um balizador, assim, na época que eu fiz vestibular, eu fui a única da minha turma que tentou entrar na universidade. Então, isso diz muito, né? Hoje a gente tem escolas que os meninos estão com 100% de inscrição no ProUni, assim, a grande maioria das nossas escolas. Esse é um diferencial, assim, é um dos pontos, né? É um dos diferenciais. A ideia de perspectiva de vida, né? De projeto de vida, de entender que a gente pode sair da escola pública e não ir só para mão de obra barata, não ser só mão de obra barata, num mercado que moe mesmo as pessoas, né, com pouca formação. Hoje ter o ensino médio ainda é uma coisa muito básica, né? A gente pode alçar voos maiores, precisa alçar, nossa população tem direito, inclusive, a acessar a universidade, né? E eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, essa perspectiva, né? Eu venho de uma escola que, quando eu fiz vestibular, só eu fiz vestibular. E não me orgulho disso, né? Assim, pelo contrário, assim, acho que isso é muito ruim, inclusive, né? Hoje não, hoje essa mesma escola, muito provavelmente 100% das pessoas estão tentando Enem. Algumas delas conseguem passar, conseguem ingressar, outras vão tentar, né, a universidade de outro modo, entrar via ProUni, via FIES, enfim. Mas é um dos pontos diferenciais e eu acho que tem toda uma estruturação, assim, de mudança mesmo, né, de estrutura física, de perspectiva mesmo de gerar projetos, de democratização de acesso mesmo a conhecimento, ao ensino, de contato com pesquisa científica na escola, né. Eu fui uma pessoa que não tive contato algum, que não sabia nem o que era ciência, quando eu me formei, assim, fui entender na universidade, uma das primeiras cadeiras que eu tive foi metodologia científica, aí aquilo assustava muito, porque até então parecia uma coisa muito distante da nossa vida, né? E hoje os meninos já estão fazendo pesquisa, a gente faz cobertura disso, né? A gente volta hoje para as escolas para cobrir e vê uma outra realidade, né? Vê, obviamente, ainda escolas muito diferentes. A gente tem um Ceará que é muito diverso, né? O interior do Ceará, para as escolas que estão na periferia de Fortaleza, para as escolas de elite que muitas vezes estão no interior do Ceará, para as escolas que a gente tem aqui em áreas centrais, é muito diferente. As escolas quilombolas, as escolas indígenas têm realidades que são muito distintas, né, da rede regular, mas, ao mesmo tempo, acho que compartilham também de um sentimento e de políticas públicas que vão se estabelecendo para tentar criar um pouco de equidade aí entre elas e dando mais oportunidade. E, sobretudo, essas oportunidades de continuidade, né, de acesso, assim, é fundamental. E aí eu acho que a minha história, ela se mistura um pouco nessa cobertura que eu faço no cotidiano, porque também, e acho que vocês vão perceber isso ao longo da carreira, a gente também vai, as nossas inspirações, elas também vão brotando na forma como a gente olha para as nossas pautas, né? A nossa subjetividade, ela fica ali modulada, ela fica sendo equilibrada com uma série de técnicas que a gente fica tentando trazer objetivamente para não ficar escapando o tempo inteiro, mas é inevitável que a gente vai passar por as nossas vivências, né? Quando eu olho para uma escola pública que projeta estudantes para o futuro, que projeta estudantes para algo que pode acontecer agora, uma oportunidade, o ingresso num curso que tanto desejou, o primeiro estudante da família que entra na universidade, isso sem dúvida reflete um olhar de quem sofreu muito para tentar entrar na universidade e compreendeu também que os seus não foram juntos, né? Os meus colegas não vieram junto comigo. E isso tem algum efeito na nossa vida. Tatiane, como você acabou de falar, você cursou a sua graduação na universidade privada e atualmente está fazendo um doutorado aqui pela UFC, uma universidade pública. Aí eu queria saber, o que essa trajetória de ascensão acadêmica representa para você? Quais memórias você tem que mais assim te marcaram nessa trajetória acadêmica?
Eita, pergunta difícil, mas acho que várias coisas, assim, marcam. A ideia de acesso à universidade, eu acho que ela já é ela é um marco na nossa vida que ninguém toma isso da gente, né? Entrar na universidade é um feito muito grande, assim, ainda que hoje seja, né, a gente tem mais espaço, mas a ideia de conseguir, né? Eu escolhi um curso, eu fui lá, passei por um processo que é um funil, que é uma peneira, e eu entrei, né? E aí, ao entrar na universidade, a gente se depara com várias coisas, com aspectos que são profissionais, o que a gente quer trabalhar, como é que a gente quer viver daqui para frente, mas também com aquilo que a gente se encontra, e que para mim tem muito sentido, e talvez por isso que o jornalismo seja tão importante na minha vida, que é o sentido da vida mesmo, de como é que eu posso contribuir com o mundo, né? O que eu faço de bom na minha vida, assim, quais são as minhas habilidades que eu mobilizo, qual é o meu repertório que eu mobilizo, que pode ajudar o mundo, e nesse caso, pela via do trabalho mesmo, né? A gente se forma também para trabalhar, ou para pesquisar, que não deixa de ser um trabalho, ou para ir para o mercado. Então, essa ideia, assim, primeiro ponto marcante, eu acho que é esse, assim, é encontrar uma profissão que você se encontre, que faça sentido para você e que eu veja que eu posso contribuir com o mundo a partir das minhas capacidades, das minhas competências, né? E aí, à medida que a gente vai avançando, a graduação é uma coisa, né? A gente termina ali, fica muito feliz, aí quer ir trabalhar, aí faz estágio, aí vai, aí se der certo, se der muito bom, a gente já vai, sai do mercado já empregado, né? Se não der, a gente fica ali ainda tentando, e uma hora a coisa vai. Mas depois vem outras aspirações, né? A gente está um tempo no mercado, eu passei entre a minha graduação e o momento que eu decidi ir para o mestrado, que eu disse, eu quero tentar mestrado. Eu passei, acho que mais ou menos uns 10 anos, se o cálculo não estiver errado. E quando eu fui para o mestrado, foi outra dimensão dessa, assim. Eu já estava no mercado de trabalho, já fazia tempo que eu estava em redação, estava muito realizada, mas sentia falta de avançar. Sentia falta de... Alguma coisa tem que me fazer refletir aqui sobre o que eu faço. E aí eu fui... E esse foi outro marco, assim, que é a ideia de... Vem para um processo também que não é fácil, você está competindo com muita gente, né? Professores altamente capacitados vão olhar o teu projeto, vão ver se tem sentido, né? Se tem consistência aquilo que você está tentando propor para a universidade pública. E quando eu passo e venho para a universidade pública, me dá essa sensação de realização que eu não tinha tido lá atrás, né? Finalmente eu entro naquilo que eu digo, aqui é o meu espaço, né? Aqui que eu queria estar. É uma universidade que eu respeito muito e acho que é muito proveitoso estar aqui, assim, é uma oportunidade mesmo gigantesca ainda estar aqui. E aí vem esse outro marco, assim, o que eu vou pesquisar? Aí fui pesquisar algo que estava muito ligado também à minha rotina de trabalho e tentar devolver socialmente algumas reflexões que fizessem sentido, de novo, né, para a minha vida, mas que fizesse sentido também social, né? Eu estou ocupando um espaço, uma vaga que é muito preciosa, então tinha que ter algum sentido. E o mestrado me deu isso, assim, quando eu fui para o mestrado, tirei uma licença do jornal, passei 1 ano de licença do jornal afastada. Depois, porque na época era uma política que o jornal tinha, que dava esse afastamento. Passei 1 ano aqui estudando e tal, dando gás nas disciplinas aqui. Depois voltei, fiz o 2º ano de mestrado em paralelo já no mercado. E aí, né, na minha atividade de novo de trabalho. E aí, quando eu voltei, às vezes as pessoas perguntam... No mercado de trabalho, não tem uma valorização tão grande se você tem mestrado, se você tem doutorado. Infelizmente, nosso mercado ainda é muito reticente com essa ideia de que o conhecimento, ele pode, sim, você pode ser bem remunerado, você pode ser valorizado porque você está buscando conhecimento, né? Mas tem uma coisa que é maior, que eu sempre digo, eu voltei para a redação bem maior do que eu saí, assim. Quando eu saí de licença, eu era uma profissional e quando eu volto do mestrado, eu voltei outra. Em tudo, né? Em profundidade, em olhar, de como é que eu olho para as pautas, de quais são as minhas questões, de um fenômeno que se apresenta ali, que às vezes é um factual, aconteceu um acidente que mobilizou muita gente, ou então é um hospital que está muito lotado. A gente passa a olhar para isso de uma forma mais madura mesmo, mais apurada. As fontes devolvem isso para a gente. As fontes dizem assim, você faz perguntas que são mais profundas. E a gente sabe que tem a ver com a formação. E aí, num outro momento, eu digo, vou descansar aqui do mestrado, e aí eu quero ir para o doutorado. Aí o doutorado é mais difícil ainda, é uma escala, né, que é mais... Eu estou ainda na tentativa de defender minha tese, né, devo defender esse ano, se tudo der certo. E aí são 4 anos, é mais robusto, né, você tem mais cobrança, é mais responsabilidade. Mas, de novo, essa sensação, assim, de que eu estou vindo com algo que pode contribuir, assim. Minha pesquisa, ela tem um sentido social muito grande. Ela mobiliza muitos conhecimentos que eu já uso na redação, né? Tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa profissão, com a profissão que vai ser a de vocês daqui a pouco, né?
do sentido da nossa profissão também para o mundo. Assim, eu pesquiso desinformação, né, alguns mecanismos de defesa democrática ali vinculados ao combate à desinformação, como é que o jornalismo pode atuar. E aí também tem muito sentido. É outro marco dizer assim, eu também estou devolvendo alguma coisa, né? Eu ocupo aqui uma vaga que eu também quero devolver, e quero devolver fazendo reflexões sobre uma profissão que eu continuo achando que é muito importante, né? Apesar dos pesares todos. Tatiane, assim, eu gostei muito da sua resposta da terceira pergunta, só que eu queria entender, você falou muito sobre devolver para o mundo, você falou muito sobre pautas sociais, e você falou mais sobre se realizar profissionalmente. Mas eu queria entender agora o que você faz para se realizar a Tatiane em si. O que você faz para recobrar depois da rotina cansativa, que a gente sabe como é a rotina de jornalismo. Apesar de não saber tanto quanto você, claro. Mas eu queria entender o que você faz para relaxar depois do dia a dia, para se recobrar você mesmo. Até porque precisa, né? Jornalista que não descansa, né? Eu sempre costumo falar que a minha identidade como pessoa está muito vinculada à profissão, né? Eu faço terapia, né? Como acho que boa parte dos jornalistas, quase os jornalistas como um todo deveriam fazer, a sociedade como um todo deveria fazer, mas enfim, né? Acesse tantas outras coisas, mas eu sempre falo, eu faço terapia há muitos anos, e uma das questões que eu levo para terapia de vez em quando é isso, né? Assim, a terapeuta fala, e se tirarem jornalismo, né? O que fica? Vamos lá, né? E eu me pergunto muito sobre isso porque eu tenho uma identidade que está muito vinculada à minha profissão, né? Eu trabalho uma carga horária que é muito grande no dia a dia. Eu estou como professora de jornalismo e eu sou jornalista de redação, e eu concilio essas duas coisas. Então, vocês imaginam que são muitas horas aí só pensando e falando e trabalhando no jornalismo, né? Então, meu ciclo de amigos está muito ligado ao jornalismo, a minha esposa é jornalista. Então, é um universo que as pessoas que estão ao meu redor precisam dizer assim, pera ainda, né? Vamos falar de outras coisas. Mas para viver outras coisas, eu gosto muito mesmo de cozinhar, né? São coisas que, digo assim, se eu não fosse jornalista, onde é que você me encontra, né? Gosto de cozinhar, gosto de jardinagem, né? Eu moro em casa, eu tenho jardim, eu tenho quintal grande, eu gosto de plantar. Eu adoro todas as plantas que tem lá em casa, fui eu que plantei, né? Eu gosto de música, gosto muito de ouvir samba, gosto muito de ficar de boa cozinhando, ouvindo música, assim, são coisas que me fazem relaxar. E gosto muito dessa coisa de viver com os meus mesmo, assim, né? Eu tenho uma família que mora muito dissipada, assim. Eu tenho um tio que mora em Natal, tem outro que mora no Crato, aí tem família que mora em Itapipoca, tem gente que mora na Paraipaba, é tudo espalhado, assim, no Ceará. E meu núcleo familiar é muito pequeno, assim, o que mora aqui em Fortaleza. Então, tem muito essa coisa de gostar de estar perto, de dizer, vai lá pra casa pra gente cozinhar, pra gente conversar. Gosto de reunir amigos. Então, acho que os meus cantos de escapatória é muito isso, assim. Também sou uma pessoa muito inquieta, né? Em casa eu não sou muito de ficar descansando, eu fico me movimentando muito, ajeito uma coisa, ajeito outra. Mas muito essa dimensão mesmo da cozinha é onde eu me encontro, é onde eu gosto de reunir as pessoas, eu gosto de cozinhar para muita gente, eu sempre falo isso. Não gosto de cozinhar coisinha pouca, não, assim, eu gosto de cozinhar muito para muita gente. Quando tem festa, assim, eu quero fazer aqui um panelão de comida porque eu gosto. E a coisa das plantas também, em alguma dimensão também foi terapêutico para mim, assim, eu já perdi minha mãe, infelizmente, então em alguns momentos isso também, né, a coisa de me relacionar com a natureza me faz acreditar. Eu sou uma pessoa que a minha religiosidade, ela é muito diferenciada, assim, minha família é toda católica, né, fui criada nesse ambiente católico, fiz todos os sacramentos ali, até onde eu podia ir ali, o crisma, né? Depois, já me afastei um pouco mais da igreja, mas acredito em muitas, essa relação de espiritualidade para mim é muito forte com a natureza. Então, a coisa das plantas também, ela me leva para uma outra dimensão, que é assim, é onde eu acredito, é onde eu acho que equaciono as minhas perdas, onde eu acredito em outras possibilidades, acredito também desse mundo que não é só humano, né? Sempre penso assim, essa relação com a natureza faz a gente se colocar, talvez, num patamar mais generoso com o que existe ao nosso redor, e não só na relação com o outro como ser humano, né? Existem muitas outras vidas que estão ao nosso redor, e que a natureza, sobretudo essa coisa, né, das plantas, ela me chama muito para isso, né, para dizer assim, existem outras vidas aqui que estão acontecendo indiferente à sua existência, né, então se relacione bem com elas para poder dar certo aqui, né. Tatiane, você possui mais de uma década de atuação no mercado de trabalho e atualmente, né, está como repórter do Cotidiano do Diário do Nordeste. Nesses anos de atuação, o que você gostaria de compartilhar, né, de experiências que você teve,
enfim. Acho que eu tenho muitas coisas legais, coisas pesadas, assim, eu me formei em 2010. Quando eu me formei em 2010, eu sempre quis redação, assim, quando eu pensei em jornalismo, eu pensava em escrever, como eu falei. Então, naquela época, lá, 2010, quando eu me formei, a gente se formava para escrever, então a gente ia pro jornal impresso, né? Repito, hoje é uma outra dimensão, né? A gente se forma para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ali, naquela época, ainda tinha essa divisão meio que quase que em caixinhas, assim. Ou você vai para a TV, ou você vai para o rádio, ou você vai para o impresso, né? A ideia de site ali ainda estava... Já existia, mas não era uma coisa tão forte como é hoje, não era tão intensa. A gente não tinha um jornalismo digital como a gente tem hoje, que é o carro-chefe de muitas redações, né? Então, eu me inscrevi para ir para o impresso. Quando eu estava ainda na faculdade, eu comecei a estagiar, já comecei a estagiar numa redação de jornal impresso, que é no jornal Estado, que a gente chamava de Estadinho, né? Carinhosamente de Estadinho. E na época, era bem jornal escola mesmo, assim, era onde a gente aprendia a fazer muita coisa, e depois as grandes redações, né, iam chamar a gente e tal. E aí, comigo foi mais ou menos isso. Eu trabalhei alguns anos lá no Estadinho, depois em Cotidiano, e aí, depois fui convidada para ir para o Diário do Nordeste, fui... E comecei uma outra experiência no Diário, porque era uma redação maior, né? É uma outra estrutura, era um grupo, né? Era um sistema já de comunicação que tinha muito, muito mais estruturado, porque conectava ali rádio, TV. E aí, desde então, estou lá, né? Cobrindo Cotidiano e sendo repórter, que é um ponto importante da minha trajetória. E eu vou dizer por quê. Porque a gente, na redação, em geral... a gente fica buscando uma ascensão ali. Você passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo a mesma coisa, aí você quer, eu quero mudar aqui porque eu quero ganhar mais e porque não quero mais ser essa mesma coisa que eu estou sendo há 5 anos, né? E aí, uma das dificuldades que a gente tem é justamente porque a gente tem pouca mobilidade nas redações, né? A gente vai ter ali, de repórter você vai variar, você vai ser algum editor, você vai ser um subeditor, você vai ser um editor, e depois as coisas vão afunilando porque o mercado se estrutura assim, nessa lógica que a gente tem, de modo geral, nas redações convencionais, né? E eu sempre fiz questão de ser repórter, assim, e muita gente se impressiona. Eu vou fazer 12 anos agora que eu sou repórter de Cotidiano do Diário, já vinha de uma trajetória de antes, sendo repórter no Estadinho, né? E ser repórter, para mim, me ensinou muita coisa. Porque ser repórter é o primeiro ponto, assim, ser repórter é como se o ser repórter me conectasse com o que eu acredito, que é, eu consigo me realizar, a minha profissão me faz estar em contato com as pessoas, né? Nessa estrutura de redação, a gente tem contato com gente o tempo inteiro, óbvio que os chefes também têm, mas quem tem esse contato mais direto e imediato, com o que há de mais diferente no mundo, é o repórter, porque ele é a ponta ali da lança, né? É ele que vai pra rua, é ele que tem as fontes, é ele que vai fazer a apuração, é ele que liga para as pessoas, é ele que tem uma agenda no WhatsApp gigantesca com gente que ele precisa acionar, seja, sabe-se lá por quê, né, em algum momento. Então, um dos pontos positivos, assim, que eu destacaria, é a ideia do contato com o outro. O contato com o outro, ele me melhora como pessoa, né? Porque nesse contato com o outro, tem dias que eu vou entrevistar o governador do estado, mas tem dias que eu vou entrevistar uma senhora anônima que está lá no Bom Jardim, né? Como eu já fui, e eu costumo dizer que é uma das pautas que eu sempre lembro, eu bem novinha fui entrevistar, era uma entrega de um residencial, e aí as pessoas, até com a Luiziane, ainda prefeita, aí a Luiziane foi entregar um residencial. E aí eu encontrei uma senhora que tinha 84 anos e era a primeira vez que ela entrava numa casa que tinha sanitário. Esse encontro, quando ela diz isso, isso toma a gente de um jeito, porque é uma realidade que eu não compartilho com ela, mas no momento que ela me diz isso, ela me põe em contato com um mundo que é diferente do meu, né? Que pode até ter tido limitações lá atrás, mas eu tinha tido acesso a um sanitário desde jovem, né? Minha família teve acesso. Então, eu me ponho em contato com alguém que eu digo assim, eu começo a pensar nesse mundo, que esse mundo existe, né? Essa pessoa existe. Isso não é inventado. Ela tá aqui, ela diz a experiência dela, às vezes ela não tem nem consciência do quão cruel aquilo é, né? Do tanto de direito que ela foi negada até ela chegar naquele ponto. Esse é um dos pontos, mas eu cito esse porque eu acho que esse foi um dos pontos que eu era bem novinha, assim, eu estava na redação, estava recém-entrada quando isso... Mas já cobri muita coisa, assim, já cobri desabamento, né? O desabamento do edifício André, que marcou muito a gente, foi uma cobertura muito tensa, né? As pessoas morreram, né? Num prédio que desaba muito próximo da nossa redação, então a gente ficou naquele contato muito imediato. E a própria gravidade da coisa ali foi muito grande, assim, as histórias, a comoção. Acho que eu nunca vi um ambiente de tanta comoção, de tanto luto, assim, ao mesmo tempo ali. Era muito coletivo, um sentimento de frustração, de tristeza. Acho que isso ensina também. Já cobri desocupações violentíssimas, né? A gente já teve em Fortaleza algumas desocupações
né, que a polícia chega e tem ordem de despejo, aí tira as pessoas resistem, aí é criança, é idoso, é barraco sendo derrubado. Isso comove muito você. Não tem como você ver esse tipo de coisa e você sair dali da mesma forma. É muito violento. Cobrir protestos violentíssimos, né? A Copa das Confederações 2013, que vocês deviam ser quase criança, né? Eu acho uma parte. Foi muito violento, né? Protestos que são muito violentos que a gente vê, tensões sociais muito fortes, né? A gente vive hoje um cenário de tensão social muito forte, polarização, né? Um fato emerge, aí de repente todo mundo tem muita opinião sobre, mas a gente também tem um histórico de muita gente que luta há muito tempo por direitos, né? De tensões que vão para as ruas mesmo, né? Que sai desse ambiente da rede social, que está estabelecido nas ruas. Então, são pontos que eu sempre falo. Já fiz muita cobertura também no interior, de escola pública do interior, vendo realidades absolutamente adversas, assim, de gente que tinha toda aquela trajetória que você diz, essa pessoa não tem como ela escapar, assim, não tem como ela escapar. Ela uma hora vai ruir isso aqui, ela não vai conseguir, porque é tudo tão difícil, são condições tão degradantes para que essa pessoa, né, essa pessoa emerge, ela vai ter que ter uma força que ela não vai conseguir. E, de repente, essas pessoas conseguem porque tem uma estrutura, porque tem uma política pública, porque tem uma ação que chega. Então, são diferenciais que a gente fica tendo na vida e que eu sempre falo assim, o que me faz ser repórter até hoje, não querer ir para a gestão, não ser uma opção. E respeito quem queira ir, porque eu acho que tem uma demanda natural também de crescer, né, digamos assim. Eu acho que esse contato com o outro, assim, ainda me move muito, muito. O encontro com o outro, assim, me deparar com realidade que é diferente. Eu tô agora fazendo um material que é bem diferente, assim, de tudo que eu já fiz, que é na área da saúde, e é um material que eu tô lidando com as realidades que eu digo assim, meu Deus do céu, esse pessoal, assim, a cada conversa que eu tenho, aquilo vai mexendo comigo de um jeito que eu digo assim, eu preciso fazer o melhor, assim, eu preciso escrever esse texto aqui da melhor forma, eu preciso pensar formas de mostrar para a sociedade que isso aqui existe, como se fosse comigo, assim, como se fosse a minha vida, porque tem coisas que são tão desconhecidas e que só o jornalismo é capaz de fazer com que a gente tenha conhecimento, assim, que chegue nisso, vai nessa ponta e mostre. E não tem como eu ignorar que isso faz parte também desse processo de crescimento pessoal, assim. Isso marca a gente, não tem como, assim. Tem coberturas que marcam absolutamente a nossa vida. E a gente se melhora quando a gente volta para casa e dizer, eu não quero mais agir assim, eu não quero que isso aconteça com a minha família, eu não vou perder tempo como eu estava perdendo antes, eu não vou ficar me estressando por tão pouco. Essas coisas do cotidiano mesmo, assim, que ganham todo sentido quando a gente tem contato com as pessoas. A jornalista e pesquisadora Fabiana Moraes, ela tem defendido a pauta como uma arma de combate, que inclusive é o título de um dos livros dela. Então, Tatiana, eu queria saber para você qual que é a importância de uma boa pauta para o jornalismo. Você comentou, né, o seu amor, acho que eu posso dizer assim, né, pela escrita, e você estava comentando aí também sobre como a cobertura tem uma importância, então, em questão da pauta, e também como você defende as pautas que você escolhe. A Fabiana, que eu inclusive adoro, assim, as obras dela, né, acho que tem muitas reflexões que são muito, muito fundamentais, assim, no que ela escreve. Concordo com grande parte delas, assim, dessas reflexões. Acho que a pauta, a gente sempre pensa na pauta como esse ponto de partida, né? A pauta compõe ali aquele planejamento que a gente faz para tentar minimamente estruturar o nosso trabalho, né? Ali, rotinizar o nosso trabalho, e a gente tem um ponto que a gente começa, e a gente tem aqui um referencial, né? A pauta é o referencial de como é que a gente vai partir para olhar o mundo, né? E aí eu concordo com a Fabiana quando tem essa perspectiva de que a gente olha o mundo a partir daquele lugar que a gente está, das nossas experiências, do que a gente carrega com a gente, né? E a gente vai modulando esse olhar também para a forma como o mundo se apresenta, o discurso que o outro profere, como é que eu percebo, como é que ele se apresenta, as estéticas que compõem o mundo. A gente vai misturando tudo isso para poder, objetivamente, dizer assim, pronto, tá aqui que a gente vai pensar jornalisticamente como é que a gente pode trabalhar o aspecto desse tema, né? Eu sempre costumo brincar que eu digo assim, o repórter nessa hierarquia também tem uma questão que o repórter, ele recebe pautas, né? Ele está sendo pautado. Tem alguém que está ali, de modo geral, pensando pautas e ele vai ser pautado. E eu costumo dizer que passado 10 anos, né, mais de 10 anos como repórter, para me livrar um pouco dessa questão de que, peraí, eu vou chegar e vou receber aqui uma pauta e vou sair, eu costumo levar minhas pautas, né? Acho que vocês vão perceber no decorrer da carreira de vocês que nas redações tem graus de autonomias que são diferentes, assim, tem gente que vai ser pautada, que vai ser um bom executor de pauta e que vai gostar muito, vai dizer, não, eu adoro quando eu chego, eu recebo minha pauta e vou fazer minha pauta. E tem gente que vai dizer assim, eu prefiro levar as minhas pautas e sugerir.
E claro que aí vai depender muito de onde a gente esteja trabalhando, o quanto aquela empresa acolhe ou não, né, as pautas. Algumas não vão passar, algumas vão passar, né? A gente vai também entendendo isso com o tempo, a maturidade vai entendendo qual é a empresa que eu trabalho, onde é que eu estou, como é que as coisas funcionam. Isso em toda e qualquer empresa que se estruture dentro do capitalismo, né? Toda e qualquer empresa privada que se estruture dentro do capitalismo. Então, em relação às pautas, eu sempre costumo pensar assim, eu gosto de propor pautas. Alguns bons trabalhos que eu fiz, teve uma conexão muito forte entre proposição de pauta e edição, assim, da edição olhar e ir ali melhorando, dizendo assim, tá, essa pauta aqui é legal, mas vamos fazer assim, tu acha que dá pra ir? E a gente aí, vamos pra campo. Quando a gente vai pra campo, aí é que a gente vai ver a vida acontecendo, né? Às vezes a gente vai e frustra a gente, porque a gente diz, não era nada disso aqui que eu pensei, a pauta não desenvolveu, não foi. E tem horas que a pauta também virou uma outra coisa e vai-se embora e a gente vai junto com ela e a gente vai dizendo, tem mais coisa do que eu imaginei. Essa do Castanhão, que vocês falaram, eu vou falar de prêmio, que aí eu vou... Talvez seja uma das perguntas que vinham pra frente, mas vamos lá. A do Castanhão, eu vou falar nela com muita coisa, com o ego bem massageado, assim, porque eu sempre falo assim, prêmio é uma coisa que é óbvio que a gente adora receber, né? Mas prêmio é óbvio também que não define as nossas trajetórias, né? Quem dera que só os nossos prêmios dissessem quem a gente é, né? Muita gente boa não está sendo premiada. Muito material nosso bom não está sendo premiado. Eu costumo dizer, para mim, o meu melhor trabalho jornalístico até hoje não foi reconhecido em canto nenhum, concorreu e não ganhou prêmio nenhum, e não deixa de ser o meu melhor trabalho jornalístico, que não é o do Castanhão. Acho que o do Castanhão é um material muito bom, mas para mim, pessoalmente, é um outro trabalho que eu tenho, que é sobre saúde mental. É um trabalho que eu fiz há muito tempo, que o nome dele é Fortaleza do Inconsciente, que foi onde eu entrei em alguns hospitais psiquiátricos aqui de Fortaleza e vi muita coisa também que me faz pensar até hoje na minha própria vida, e no quão o jornalismo pode ser uma arma de combate também, né, contra estereótipos, para a gente fazer as pessoas terem conhecimento, entender o que é reforma psiquiátrica, entender por que a gente não pode só afastar as pessoas que têm algum problema de saúde mental, né, como se elas fossem, e como se a gente não tivesse sujeito também a estar, né, todo mundo pode ter um problema de saúde mental e estar sujeito a uma internação, então, enfim, tem alguns limites assim. Mas para voltar para o Castanhão, lá foi uma pauta que eu olhei, que eu propus, fiz pré-produção, né, agora eu vou viajar, vou para lá, e quando a gente foi, né, passei lá uma semana com o pessoal na cidade de Jaguaribara, né, que precisou ser removido e tal. E aí você vai descobrindo caminhos, assim, vai descobrindo coisas. E é uma história que, na verdade, a gente está recontando, né? Essa história do Castanhão já tinha sido contada por muitas outras pessoas que vieram antes de mim e contaram muito bem, né? Mas a nossa proposta era justamente, sim, dar desse momento histórico que a gente está aqui, nesse marco histórico. Como é que a gente conta essa história? Quem é que ainda está lá? Quais são as memórias que a gente resgata? O que tem sentido falar? Quais são as gerações que não conhecem essa história? E as que conhecem, o que lembram, né? Qual é o referencial que a gente tem hoje? Esse fenômeno aconteceria hoje nos moldes que a gente tem de políticas habitacionais, né? De planejamento urbano. A gente removeria uma cidade? Eu costumo dizer, acho que hoje não. A gente não removeria, né, uma cidade para que passasse um açude. Assim, a gente pensaria em alternativas, inclusive tecnológicas, para que isso não acontecesse. E aí tem muito a ver com essa percepção. Assim, a pauta era minha, ela nasce ali, eu compartilho ela com a edição volta algumas coisas. E essa pauta, quando a gente vai para campo, é que ela vai acontecer. Se as pessoas vão falar, o que as pessoas vão contar, o que nasce dali, um fato curioso, alguém que lembra uma história, alguém que diz tem fulano que também participou. Se eles querem falar, se eles estão afim, né? É muito a pauta é a saída, assim, é o ponto de saída, e ela vai acontecendo também à medida que a gente se propõe a embarcar nela, né? Tatiane, eu ia perguntar sobre o Castanhão, mas já que você já respondeu, então você poderia falar mais sobre a outra reportagem que você citou, que você considera a sua melhor reportagem, e também falar um pouco sobre quais os maiores desafios em trazer pautas para os editores, essa questão de eles aceitarem, não aceitarem, porque como você falou, tem a questão de que depende muito da empresa, né? Tá. Eu vou falar do Castanhão bem rapidinho, só para dizer, no caso do Castanhão, a gente fez um material que eu saí da redação mais ou menos com a coisa pré-planejada. Eu tinha a ideia, tinha um marco temporal ali, fazia 30 anos que o Castanhão tinha começado a obra dele, né? Era uma obra muito grande, e a gente faz esse marco por quê? Porque é naquele momento que a gente vai ter esse processo de remoção de uma cidade no Ceará. É um processo que assim, ele é muito singular, inclusive no país. A gente vai ter outras experiências dessa no país, mas aqui para o nosso estado, por exemplo, é a única vez que a gente fez isso, e numa proporção muito grande, você deslocar uma população inteira para que uma obra hídrica
passe por cima daquela cidade, né? Então, tinha esse marco temporal, a gente foi partindo desse marco temporal. Só que o marco temporal a gente já sabia que era assim, ó, a gente vai falar do Castanhão, mas a gente vai falar das pessoas, a gente vai falar da história de vida das pessoas que foram afetadas. E aí eu fui mais ou menos com um desenho na nossa cabeça, saí da redação com um fotógrafo, um motorista, né? Pensando, vai render umas coisas, pode ser que renda umas coisas para as redes sociais, a gente faz um planejamento mesmo, né? A abordagem pode ser essa, tinha falado com algumas pessoas por telefone já. E aí era mais ou menos assim, a gente tem aí umas 3 reportagens e a gente tem aí, rende alguma coisa aí para as redes sociais que a gente não sabia exatamente o quê. E quando a gente voltou, a gente conseguiu soltar um material, a gente fez 8 textos, assim, 8 reportagens escritas, multimídia, né? Porque a gente tem uns elementos ali que são multimídia. A gente fez vídeo para o YouTube, aí fez vídeo para as redes sociais, né? Pensou postagens para as redes sociais. Então, o leque já foi muito maior, porque a pauta foi crescendo mesmo. E à medida que a pauta vai crescendo, você vai batendo bola dizendo, olha, tem mais coisa. Eu consigo entrevistar que a última pessoa que saiu. Isso importa, né? É uma memória de vida. É uma senhora que está lá até hoje e que não se reconhece na cidade nova passado 30 anos que ela se mudou, né? Então, vão nascendo, né, uns elementos curiosos, alguns elementos de maior apelo, né? Algumas questões mais sérias, sem a gente entender como é que aquilo aconteceu, por que as casas lá eram pequenas e depois se tornam casas enormes. É uma cidade planejada no meio do interior do Ceará, é uma cidade completamente diferente do que a gente costuma ter no imaginário que seria o interior do Ceará, ou então o interior do Brasil, né? Então, tem essas questões. E aí, quando a gente voltou, quando esse material saiu, a gente já sentiu que foi muito bom, assim, tanto porque a gente tem modulação de audiência hoje, que a gente consegue perceber se aquilo teve 3 mil acessos ou teve 30 mil acessos, né, num dia só, ou num intervalo de horas que foi muito pouco. O Castanhão, ele ficou rendendo, ou se ele rende durante os dias, né, às vezes você solta uma matéria um dia, ela vai ficar ali lá em cima de leitura no primeiro dia, aí depois ela continua, isso é muito bom quando ela passa dias, né, ressoando ali ainda. E aí o Castanhão, de cara, a gente sentiu que tinha esse apelo, assim, as pessoas, muito retorno, muita gente falando nas redes sociais, e retornos positivos, né? Contribuições mais substanciais mesmo, assim, que não era só, comentários aleatórios, ou hater, ou alguma coisa assim. Era gente que estava curtindo aquilo e queria contribuir, queria falar. Então, a gente já sentiu que era um material bom. E depois, eu escrevi ele em alguns prêmios, esse material, depois de feito, já assim, não fiz para premiar algum, escrevi depois. E tive a honra de ser premiada num prêmio que é internacional. E fui receber esse prêmio lá na Argentina. E achei a coisa mais incrível do mundo também, porque era a primeira vez que um veículo brasileiro recebia esse prêmio. E achei muito legal ter sido pra gente, ter sido do Nordeste, ter sido sobre o Ceará. Porque nesse evento que eu fui, esse prêmio é o prêmio do Instituto Lincoln, é um instituto internacional, ele é norte-americano, mas ele premia jornalistas da América Latina, da América do Sul e da América Latina. E aí, nesse evento, foram premiados eu e mais 2 pessoas, né, em segundo lugar e terceiro lugar, de realidades completamente diferentes, assim, da nossa, né, uma era de Nicarágua, super perseguida, assim, uma realidade que vive um governante democrático, então muito difícil fazer jornalismo nas condições que eles fazem. E aí, né, quando eu fui chamada e tal, muito legal para mim, assim, era um monte de jornalista aplaudindo, celebrando o nosso jornalismo, celebrando o jornalismo brasileiro, e naquele momento se dilui, assim, né? Naquele momento, para mim, ali eu estava representando o nosso país, e aí mais especificamente o nosso estado, e aí é muito legal porque vem tudo na sua cabeça, assim. Eu queria que aquelas pessoas falassem, a gente até brinca, né? Porque o pessoal fala, não, o Castanhão, e falando com sotaque gringo, assim, né? Que eles não têm nem ideia do que seja Castanhão, a gente fica falando, até a tradução é difícil, né? Para eles entenderem o que é Castanhão. Mas é a ideia, tipo assim, disso tá ecoando, né? O mundo tá lendo, né? Nosso material foi lido por gente que fala outro idioma, né? Precisou ser traduzido para que as pessoas lessem. E que bom que eles conhecem essa história. E que a gente foi lá para Jaguaribara e depois aí o pessoal de Jaguaribara falou comigo, né? O prêmio, não sei o quê. E esse material tá no mundo, assim, para que essa história ela não fique apagada mesmo e ela seja recontada daqui a pouco. E aí, em relação ao outro, eu também concordo. Esse prêmio, para mim, foi de muita felicidade. Foi um momento, assim, foi o auge, né? Porque foi a premiação internacional, é o maior prêmio que eu já ganhei, mais expressivo. Fui receber em outro país. É claro que isso me deixa absolutamente honrada, né? Isso rendeu um VT institucional, que passa na TV aberta. Então, tem várias questões aí que ficam mobilizando visibilidade mesmo, né? Que às vezes a gente busca isso. Reconhecimento, às vezes, no jornalismo, vem com essa visibilidade. É o que a gente vai ter. Então, vamos se apegar a isso para poder viver aquele momento de glória ali, e daqui a pouco vai de novo para o trabalho.
Mas muita coisa também não vai ser premiada da perspectiva institucional, estabelecida, né? Mas vai ser premiado do que a gente consegue barganhar também com aquilo, né? Da mudança que a gente consegue fazer, do público que tem contato e diz, eu não sabia que isso era assim, passei a saber. Vixe, eu nem sabia, eu passava aí em frente, nem sabia que funcionava tal coisa aí dentro, e aí li uma matéria que me diz como é que funciona. Então, esse outro trabalho foi um trabalho que eu fiz há mais de 10 anos, ele chama Fortaleza do Inconsciente. Tem um mini doc dele no YouTube. Infelizmente, quando o Diário migrou algumas coisas do site, a gente perdeu esse material. Tem ele no impresso, mas no digital ele simplesmente perdeu, assim, se perdeu. Foi um dos materiais que o Diário perdeu, porque infelizmente teve na migração do site, algumas coisas se perderam mais recentemente, quando a gente mudou, acho que foi ali 2017, 2018. E aí é um material que eu discutia a história, a gente chamou assim, a história da loucura aqui em Fortaleza, mas é a história da saúde mental, assim, do que eu tenho de assistência em saúde mental aqui em Fortaleza, né, os hospitais, perfil manicomial, se eu ainda tenho, se não, né, os primeiros que a gente teve, a nossa emergência psiquiátrica, a única que a gente tem na rede pública, a reforma psiquiátrica que previu, por exemplo, que eu não podia separar essa pessoa que tem transtorno mental e criar hospitais específicos para ela. E, na verdade, nunca se materializou, porque a gente ainda tem hospitais que são específicos para um público que tem problemas de saúde mental, quando eles deveriam estar dentro de hospitais gerais, porque nada impede que eles estejam lá. Na verdade, a gente só precisa conviver com essa diversidade, que é um paciente que tem um perfil realmente diferenciado. E aí as residências terapêuticas que a gente tem, as políticas, né? Quando eu desinterno uma pessoa que passou anos e anos internada no hospital psiquiátrico, para onde é que essa pessoa vai quando ela não tem nem família? Então, o nosso material discutia mais ou menos isso, né? Recentemente, a gente desativou o nosso manicômio psiquiátrico da ala, né, da questão das unidades prisionais, né? Teve todo um debate nacional aí para que a gente desativasse também esses modelos. A gente também discutiu à época, então eu entrei em vários hospitais psiquiátricos mesmo, assim. Entrar, de ficar lá com os pacientes, a gente tentar entrevistar. Foi muito desafiante, porque muitos desses pacientes estão muito cronificados, então a gente não conseguia entrevistar, porque eles não tinham sequer autonomia para dar uma entrevista, né? De tanto tempo, às vezes tão medicados que estão, às vezes há tanto tempo em tratamento, às vezes muito abandonados mesmo, do que a gente entende por lucidez. Então, são pessoas incapazes, muitas vezes, de responderem, né, a um diálogo, assim, dessa forma, estruturada. Mas que a gente trouxe muito esses debates, assim, falando do primeiro que a gente teve, que permanece ainda em funcionamento, né? Então, tinha muitas essas dimensões, assim, acho que eu lidei com a realidade que foi muito difícil, assim, vi muita coisa que a gente julga que é muito esquisito, né? Tudo pra gente que não segue muito um comportamento ali muito alinhado, né? Alguém que se recusa a andar de chinelo, a gente já acha que, né? Alguém que quer tirar a roupa, alguém que não concorda, alguém que fala mais alto, alguém que não mantém um diálogo, que tem uma linha ali de muita coerência racional na nossa cabeça. É muito difícil que a gente conceba como socialmente aceitável, né? E esse trabalho me dizia assim o tempo inteiro, existe muita gente que vive assim e a gente precisa pensar, né, que essas pessoas são tão parte do mundo como a gente, né? Elas não são uma parte do mundo que precisa ser aprisionada, não. Elas são parte do mundo e faz parte do nosso desafio social lidar, assim. Não é fácil, né, ter uma cabeça antimanicomial. A luta antimanicomial não é fácil, assim. No dia a dia a gente tem expressões, a gente tem pensamentos. Quando a gente vê alguém em surto, a nossa ideia é que precisa conter, precisa controlar. A gente quer equilibrar a situação. E o equilibrar é normatizar que aquele comportamento ali está destoando, portanto, ele precisa ser regulado, né? Faz muito parte da nossa ideia, isso. E aí a gente vai desconstruindo, porque a gente vai encontrando nas fontes, aí vai encontrando gente que ficou internada, que sofreu privações, que sofreu violência, e você vai entendendo que não são caminhos, assim. E você vai entendendo também que é complexo, o tratamento não é fácil, mas a gente vai modulando também para poder... Como é que a gente faz? Inclusive, o jornalismo pode fazer essa discussão, né? E como é que eu faço, né? Alguém está em surto aqui. Como é que a gente convive com essa pessoa que pode surtar de uma hora para outra? Aí eu tenho que explicar, né? Trago os especialistas, trago quem convive, trago quem acolhe, para poder fazer essas discussões. E aí esse trabalho, na época eu escrevi ele em alguns prêmios e ele nunca foi premiado, mas para mim ele teve muito efeito, assim, o pessoal da luta antimanicomial, do movimento, né, da luta antimanicomial, chamou para fazer algumas exibições desse material na época. Ele teve muita repercussão, assim, das pessoas dizendo, eu não sabia que era assim, isso é muito difícil, as famílias que convivem, deixa eu entender mais, né, deixa eu entender por que não pode, deixa eu me sensibilizar mesmo, né, são pessoas, são vidas que nem as nossas e merecem respeito, assim, por mais difícil que seja, talvez, lidar com a situação em si.
Tatiane, atualmente você está escrevendo o especial A Terra de Sabido, que aborda a educação no estado cearense. Como professora acadêmica, queria saber como você analisa a inserção de novos perfis no curso de jornalismo. Tá. Duas coisas aí, né? Só para falar um pouquinho, Terra de Sabidos é um projeto que a gente tem lá no Diário há mais ou menos 5 anos, a gente está entrando na 5ª edição agora, e é um projeto que aí, de novo, repito, a pauta, né, nasceu dessa ideia de vamos fazer alguma coisa que a gente pudesse discutir educação pública, sobretudo educação básica, né? Mas de uma perspectiva mais positiva, né? E por que da perspectiva mais positiva? Não tem problema? Tem vários, né? Isso não impede olhar para um fenômeno, para qualquer coisa, seja para um fato, de uma perspectiva mais positiva, não impede que a gente diga que ainda existem muitas limitações, e essas limitações, inclusive, precisam vir à tona, a gente precisa expor para que elas possam ter alguma mudança, né? Mas a ideia era também trabalhar, quando a gente fala da perspectiva positiva, era trabalhar justamente alguns movimentos e comportamentos também de autoestima, né? A gente tem feedbacks muito fortes da nossa audiência, de modo geral, que diz, a gente não aguenta mais tanta coisa ruim que vocês noticiam. E a gente sempre fala, mas o mundo tá cheio de coisa ruim mesmo. Infelizmente, né? A gente também noticia coisas ruins porque, né? Tem gente morrendo todo dia, tem gente matando todo dia, tem gente sendo ruim todo dia e as coisas vão se multiplicando. Mas o Terra de Sabidos tinha muito essa perspectiva de dizer assim, vamos falar da nossa educação, por que o Brasil olha para a nossa educação e diz que é um modelo, uma inspiração, o que explica, né? E aí a gente foi discutir isso, o que está na ponta, quais são as políticas, quais são os personagens que fazem isso, quem é a gestora que está lá, né, na menor cidade do Ceará, numa escola, que é a única escola de ensino médio, de tempo integral, para aquele município todo. O menino que sai, passando não sei quantas horas sendo transportado para poder chegar na escola, e aí para fazer Enem tem que se acordar de madrugada. Uma série de coisas para dizer assim, quem é essa gente real? Né? Qual a vida real dessas pessoas que muitas vezes viram índices positivos, mas que a gente não consegue entender o que levou a ser tão positivo e de onde foi que nasceram as ideias, o que tem ali de legal, de bom, que pode ser inclusive reaproveitado. Eu acho que assim como os demais cursos, né, assim, com a universidade como um todo, o jornalismo também precisa estar em conexão com o tempo que a gente está vivendo. Tem questões que vão ser muito caras para a gente e elas são muito basilares mesmo, que elas vão variar pouco, assim. Não é que elas não mudem, mas elas vão variar pouco, porque tem uma essência ali, né? Eu sempre falo isso, inclusive em sala de aula, né? A gente tem uma finalidade social que, ainda que hoje essa finalidade social seja muito questionada, quando a gente vê uma série de coisas ali que fica numa fronteira muito grande entre entretenimento, o que é, né? A responsabilidade jornalística, a responsabilidade da informação, a qualidade da informação que a gente está passando. Mas tem alguns pilares que são muito fortes, que eles vão variar muito pouco, só vão ter algumas modulações, porque o tempo faz isso mesmo, né? Que vão permanecer. Outros a gente vai entendendo que a própria forma como a sociedade vai vivendo, os movimentos que tem, os comportamentos, vão demandar da gente também atualizações. E isso é natural, assim. O curso de jornalismo também tem essas questões, né? Coisas que, por exemplo, que eu vi na minha época de formação, tem coisas que não tem mais sentido vocês aprenderem hoje porque aquilo se perdeu no tempo. Ou porque já está tão engedrado, né? A gente já conhece tanto como é que faz. E outros porque realmente não tem mais sentido, sobretudo questões técnicas, né, que se atualizam de uma forma muito rápida. Então, acho que as atualizações são positivas quando a gente pensa que, assim, os desafios estão postos. Elas trazem desafios também, né? Como é que a gente incorpora isso aqui? Como é que a gente traz para dentro do currículo? Como é que a gente traz para dentro da sala de aula? Como é que a gente faz com que, inclusive, os alunos entendam que tem dualidades ali que vão existir, que vão confrontar, sempre vão, né? Às vezes, em períodos históricos, com mais força, em outros com menos força. Mas as atualizações são necessárias, até para a gente não ficar descolado. A gente exerce uma atividade que é absolutamente social. Não adianta, a gente batalha muito assim, no dia a dia, e isso também o mestrado me ensinou, o doutorado me ensinou, a fazer reflexões que são muito mais profundas e muito mais críticas sobre a nossa profissão, né? Às vezes as pessoas têm uma dimensão que, assim, a redação funciona de uma forma, vem uma ordem, aí você pega aquilo, aí você publica e ninguém discute. Não, a gente está o tempo inteiro fazendo discussões, microdiscussões. Às vezes é assim, essa foto, ela sinaliza bem o que é, essa foto não, ela traz prejuízos, ela representa bem, não. E às vezes é em segundos, né? Assim, é minutos ali que você precisa publicar e você... Não, o concorrente está publicando, já saiu. Fulano já soltou isso no perfil dele.
até essas discussões que são maiores, assim, né? Quando a gente propõe algumas pautas, tem essas discussões, mas aí, por que a gente vai por aqui e não vai por aqui? Quando um texto está prestes a ser publicado, tem outras discussões também com editores, que é, o que tem? E muitas dessas discussões passam por essa dimensão que é quão colado na realidade isso está, né? Ou quão descolado isso pode ser, assim. Ou muitas vezes, é assim, a realidade, ela tem alguns apelos mesmo, né? O apelo da audiência, ele sempre perseguiu o jornalismo, mas agora ele vem com uma força que é brutal em cima da gente, assim. O feedback instantâneo que o digital trouxe da gente, tá? Publiquei uma coisa agora, em segundos eu consigo saber se as pessoas estão lendo ou não. Se as pessoas estão ali, a duração que elas ficaram num vídeo que eu publiquei, né? A gente consegue metrificar hoje até onde é que a pessoa está indo no nosso texto dentro de um site jornalístico. Se ela leu 3 parágrafos, se ela leu o texto inteiro, né? Isso é assustador, né? Quando a gente pensa que muitas vezes você trabalhou e alguém vai dizer assim, olha, se for 10 parágrafos, ninguém vai ler, não. Né? E você estruturou, você hierarquizou as informações de um jeito que tinha muito sentido ter 10 parágrafos, porque se tivesse só 5, você tinha estruturado só para 5. E eu acho que a atualização na academia, ela também vai discutir essas questões. Eu lido com isso, e aí, né? Como é que eu atraio o meu público, né? Como é que eu atraio um público que, ora, ele quer muito jornalismo, como a gente viu na pandemia, nossa audiência aumentava, de modo geral, né? Jornais, as pessoas buscando de novo, quero me informar, eu quero saber, é talvez o canal de grande propulsão, assim, de dizer, campo informativo tem muita força na vida das pessoas. E aí, passado o momento da crise, aí as pessoas vão baixando de novo, aí começa. Não acredito, isso não é verdade, eu desconfio, isso aí, quem está publicando tem algum interesse. E aí, a atualização do jornalismo também tem isso. Como é que eu lido com essas questões de desconfiança? Como é que eu lido com a concorrência com as redes sociais? A gente está dentro de um mundo que as pessoas estão nas redes sociais, né? Não tem como eu me retirar delas, né? É quase impossível eu pensar um jornalismo que não passe pelas redes sociais. Mas até que ponto eu também... eu entro em equilíbrio com essa rede social a ponto de não conseguir reverter essa lógica, a ponto de não conseguir, pelo menos, problematizar essa lógica, que só passa por isso. Então, eu acho que a atualização é fundamental. Porque tem alguns desafios que são da ordem, mesmo, vão se atualizar, os comportamentos sociais vão se atualizar e a gente precisa... E aí, quando o comportamento social se atualiza, a tecnologia se atualiza e a técnica também. Aí fica é uma tríade que fica demandando da gente, é como se fosse complementar mesmo, assim. Eu preciso de uma para poder... Uma vai desaguar na outra, né? Nos últimos anos, nós vemos redações de jornais diminuindo de tamanho e a queda da credibilidade de veículos jornalísticos, tanto que você até mencionou, né, que dependendo da época e tudo mais. E nisso, como que o ensino atual do jornalismo, você acha que ele vem preparando os jovens para o mercado de trabalho na área? E também com o que você falou, né, lidar com o público, com as redes sociais, com esses fatores. E muita gente brinca, né, quando eu digo que sou jornalista, que ensino jornalismo, em que momento é que tu conta para os teus alunos a verdade, né, sobre jornalismo? E eu sempre brinco assim, eu falo, não, é só lá depois do 5º semestre, porque é o momento que eles já estão mais calejados. Mas é uma brincadeira, né, porque é assim, essa ideia de que vai fazer jornalismo, vai sofrer porque as pessoas não acreditam em jornalismo, porque não tem mercado, porque não tem espaço, porque a gente ganha pouco, porque há uma série de limitantes, né? Como todas as outras profissões têm. Algumas profissões têm mais prestígios historicamente, assim. E no mundo capitalista, elas sempre vão ter esse prestígio, né? Ou quase sempre. Jornalismo não está entre uma delas que tem muito prestígio. Ainda que algumas pessoas mais enganadas associem que a gente tem um status muito alto, né? Muito grande porque está lá. Mas eu acho que um dos pontos, o que eu sempre defendo, assim, credibilidade está muito atrelado à ideia de que as pessoas precisam de informação para viver. É um fato social, assim, né? Historicamente, a gente precisa de informação para viver. Se a gente pensar o nosso dia a dia, a gente precisa, em algum momento, ter fontes de informação para a gente tomar decisões que sejam as mais básicas. Qual é a roupa que eu vou sair hoje? Está muito calor, se não está. Até decisões que são mais imprescindíveis na nossa vida, assim, que vão determinar, por exemplo, a minha escolha, né, de vida. Sempre as pessoas vão precisar de informação. A profissão que tem, por essência, trabalhar com informação é o jornalismo, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse campo, assim, na sala de aula, de pensar isso, assim, como é que eu posso defender que isso aqui ainda tem sentido, que isso aqui é credível, que isso aqui vai ter sentido para o futuro, porque a gente precisa de informação, a nossa profissão se debruça exatamente sobre isso, e o que ela vai fazer, o que vai acontecer, é que ela vai se atualizar. Se a técnica se as pessoas estão consumindo mais audiovisual do que lendo, aí eu tenho que pensar as modulações. Oferecer esse conteúdo como? Se eu sei que você está assistindo mais do que lendo, deixa eu
fazer alguma coisa que você assista, mas deixa eu te chamar para ler, né? Deixa eu te oferecer algum contraponto que diga, você pode ver aqui, mas você pode ver do outro lado também. A gente também tem a expertise de dizer, é a gente que tem as propostas inteligentes para poder capturar essa audiência, né? Não dá pra gente também estar num ambiente que a gente diga, a gente tá derrotada, que a gente perdeu para os influenciadores e eles venceram a batalha, eles estão na batalha. Às vezes é desleal porque a lógica estrutural das plataformas é desleal, né? Então, é uma lógica que o jornalismo não consegue combater sozinho. Não é ele mesmo que vai eliminar isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem demandas que são sociais e que o jornalismo se propõe a responder. Eu só preciso encontrar a técnica. Qual é a linguagem que eu vou usar, como é que eu vou chegar, qual é o tempo que eu vou fazer, como é que eu vou equilibrar esses pratos para tentar capturar mais esse público para manter credibilidade. Em 2021... você ganhou o prêmio de melhor dissertação de mestrado no prêmio Com Política de Teses e Dissertações da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, a Compolítica. A sua dissertação de mestrado, Tatiane, Governos Invisíveis e Jornalismo Mediador no Ceará, aborda o uso de ferramentas e procedimentos de transparência sobre fontes públicas. Considerando sua vivência e pesquisa nas redações jornalísticas cearenses, quais os principais desafios do jornalismo para manter o debate público em uma democracia? Pergunta de 1 milhão também, viu, de novo. Em relação à dissertação, eu tive a felicidade, né? Eu defendi minha dissertação em 2019, aqui no PPG-Com, e aí fui agraciada com o prêmio da Compolítica como a melhor dissertação, né, em comunicação e política no país em 2021. Fiquei muito feliz, assim, é uma conquista que eu costumo dizer que eu divido também com o Diógenes, né, que é meu orientador, professor, né, do jornalismo aqui, da pós-graduação. Na minha dissertação, só para vocês entenderem, eu trabalhei a ideia de que o jornalismo se vale de fontes, muitas vezes, que são fontes vinculadas à transparência pública, que são, por exemplo, o Diário Oficial, o Portal de Compras. É quando eu não preciso entrevistar, ou pelo menos nem não preciso, mas quando eu não me entrevisto uma pessoa do governo. Não, eu tenho mecanismos lá nos quais existem documentos, dados, informações que eu posso usar aquilo como fonte para partir para uma apuração ou para desenvolver minha apuração a partir daquilo. A gente tem alguns mecanismos no Brasil muito vinculados à redemocratização do país, né? Teve um momento ditatorial, de muito sigilo, muito fechamento, você não sabia de nada, você não conseguia acompanhar, não conseguia monitorar. E aí, né, com muito sacrifício que você fazia isso, inclusive muitas vezes arriscando a própria vida. E quando você tem a reabertura, você também tem o estabelecimento de mecanismos na gestão pública que vai dizer assim, você tem a obrigação de deixar mais claro e mais visível isso aqui, como é que você está se comportando quando você é um gestor público. Por isso que a gente tem alguns rastros que a gente consegue percorrer para poder descobrir algumas coisas que o jornalismo muitas vezes traz à tona, revelando, né? Diz, gastou não sei quantos com a compra de não sei o quê, fez não sei quantos de investimento, né? Deixou de fazer tal coisa, porque a gente consegue monitorar através de alguns mecanismos. Na minha dissertação, eu pesquisei como é que o jornalismo do Ceará utiliza alguns desses mecanismos para poder fazer produção noticiosa. O que ele usa no dia a dia, com qual frequência ele usa, quais são os assuntos que ele cobre, qual é a qualidade do uso desse mecanismo. E aí fui para as 2 redações, para o Povo e para o Diário, as 2 redações maiores, e fui perguntar isso para os jornalistas, perguntar de uma forma, obviamente, sistematizada dentro da pesquisa, com métodos bem estabelecidos, né? A gente fez um questionário, depois eu fui para entrevistas mais estruturadas, tentando enxergar quem é que usa, como é que usa, quais são as áreas que usa, porque tem diferenças, por exemplo, na cultura eu posso usar pouco, mas na política eu uso mais, porque tem uma ligação mais forte ali com a cobertura do poder público, né? Então, foi uma felicidade muito grande ter sido premiado, né? E aí, eu acho que vem um dos aspectos que eu também defendo na minha tese, que é o jornalismo, ele funciona como um mediador. Muitas coisas que a gente não entende do mundo da política, não entendo a linguagem, não entendo o que é, não entendo o que faz, é o jornalismo, porque tem uma linguagem técnica, tem um tempo próprio, a gente não entende como é que o parlamentar está numa sessão, como é que ele propõe um projeto de lei, não entende como é que o prefeito assina uma lei e sanciona, a gente não entende várias coisas que são do campo do aspecto técnico. Mas a gente entende quem é o prefeito, o que ele tem que fazer, mais ou menos, e que está faltando alguma coisa aqui, que está precisando de outra coisa ali. E o jornalismo faz esse meio de campo, assim, porque ele fica pegando e fica fazendo essas traduções para que a sociedade se informe. Ela não consegue entender, está lá no Diário Oficial que o prefeito exonerou uma pessoa porque descumpriu o código tal. Aí o jornalismo vem e diz assim, olha, o prefeito demitiu essa pessoa porque ela se comportou assim, assado e não pode fazer isso. Aí você, eu estou entendendo agora. E o prefeito fez isso 20 vezes somente num mês. Aí você, eu estou entendendo isso.
Porque o jornalismo faz esse meio de campo, é uma instituição de mediação. E aí, para o campo democrático, é muito importante que a gente tenha isso, né? Porque essa cidadania informada, a gente, no campo da política, a gente está vivendo uma onda aí muito forte de desinformação, né? Há uns anos, bons anos, né? Mas é também por isso, porque eu estou mobilizando algumas coisas que eu desinformo e aí eu gero nas pessoas uma percepção sobre algo, elas leem o mundo de forma equivocada a partir disso, por outras dimensões também. Tem campos aí que não são só da comunicação, né? Da psicologia, etc. Mas elas se desinformam e aí elas tomam decisões que são muito equivocadas, porque a base delas é essa informação, é essa desinformação. O jornalismo, quando ele consegue mediar de uma forma equilibrada, adequada, ele faz esse meio de campo justamente para eu gerar esclarecimentos e para que eu diga, a nossa convivência democrática, ela tem mais qualidade quando a gente tem uma cidadania mais informada. Dando continuidade a isso de cidadania informada, os seus últimos 3 artigos, eles abordaram os temas da democracia, apuração jornalística e transparência pública. Então, na sua visão, como que as fake news impactaram e impactam ainda o mercado de notícias dentro do Brasil? O impacto é, assim, gigantesco, né? Assim, a gente tem toda uma literatura que vai falar, uma literatura científica mesmo, no campo tanto internacional como nacional, né? Como que a desinformação, ela tem vários pontos mesmo, assim, cruéis, que ela faz com que a nossa qualidade democrática, a qualidade de socialização, de tudo, ela seja rebaixada, né? Nossa capacidade informacional, em vários aspectos a desinformação vai atacar, né? Assim, ela vai atacar diretamente quando você, para o efeito imediato, né? Você deixa de fazer algo, então você passa a fazer algo porque você foi desinformado, você leu uma informação equivocada, você acreditou em algo que não era para ser. Você deixa de se vacinar, você deixa de acreditar em determinados medicamentos, você deixa de acreditar na ciência, né? Ou então você passa a usar determinados produtos porque tem uma desinformação relacionada àquilo, é essa coisa mais imediata, né? No cidadão, que talvez ele consiga perceber com mais força se a gente for ver. Mas você vai também gerando descrédito da própria política em si, né? Da vida política. Você começa a dizer que política é tudo igual, todo mundo mente, não tem um que se salve. E aí você vai dizendo que não faz sentido aquilo que na história da humanidade a gente construiu como um campo fundamental para as nossas relações, que é ser político, né? Nós somos seres políticos, a gente dialoga, a gente argumenta, a gente troca, a gente discorda, mas a gente convive, né? Então, é outro ponto que a desinformação ataca, né? É a ideia de eliminação do outro, né? Que está muito ligada às teorias conspiratórias, né? A gente faz isso porque tem um grupo que quer destruir tal coisa. Então, tem também a ideia das instituições, né? Quem produz conhecimento, quem produz, né, o que a gente vai chamar de verdade, ou daquilo que se aproxima da realidade, essas instituições, jornalismo, a academia, são descredibilizadas, né? E para você retomar isso, é muito difícil, porque essa construção de credibilidade, ela é quase que um tijolinho que você vai colocando ali todo dia. Se tem alguma coisa equivocada aqui, né, isso rui, e para você reconstruir isso é muito difícil, principalmente porque a gente vive num cenário que é de muito caos informacional e as pessoas ficam muito assustadas, né? A gente tem um mínimo letramento, muitas vezes a gente está confuso sobre o que acreditar, porque a gente viu informação de um jeito, a gente viu em outro canto de outro jeito, a gente já tem uma confusão ali momentânea, mas a gente tem, tipo, por estar num curso de comunicação, né? Por atuar na comunicação, a gente tem, tipo, uma certa racionalidade que faz com que a gente volte um pouco e a gente reflita e a gente espera ainda. Deixa eu ver aqui como é que é. Boa parte da população não tem isso, né? Não tem nem tempo de ter isso. Então, esse estrago, ele é severo, assim, ele faz, inclusive, no limiar, assim, mais aplicado, ele faz com que a gente deixe de acreditar em nós mesmos, né, assim. Uma pessoa fala uma coisa, a gente fica, será que a pessoa está falando a verdade? Aí o outro fala outra coisa, e numa eterna luta de narrativas que a gente fica, mas quem é que está falando a verdade? Como se a gente pudesse o tempo inteiro também estar verificando isso ou não. Porque a gente passou a acionar um alerta que é de desconfiança profunda, né? O tempo inteiro a gente tem que desconfiar das coisas, porque a gente vai ser enganado a todo instante, né? Então tem esse sentido mobilizador que é muito negativo socialmente, muito. Tatiane, em projetos jornalísticos como o Suma uma criação de Eliane Brum e de Jonathan Ott, eles fazem uma denúncia sobre as violações de direitos humanos nos povos de Altamira, lá no Pará. E eles reacendem um debate sobre temas negligenciados. Em sua visão, como o jornalismo pode ser utilizado para reforçar os direitos humanos? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas chamam a gente para participar de alguns eventos e aí as pessoas começam a querer discutir direitos humanos, assim, como é que a gente faz um jornalismo humanizado, né? É um dos primeiros pontos que a gente discute. Primeiro ponto que eu acho que a gente desconhece muito, ainda infelizmente a nossa população
né, com base na desinformação, desconhece muito ainda o que seja direitos humanos, né? Porque que a gente introduz esse conceito, porque que a gente chama de direitos humanos. Tudo a gente acha, inclusive, que um lado ideológico defende direitos humanos e o outro é contra direitos humanos, né? O que é um grande absurdo, assim, né? Independentemente do nosso polo ideológico, assim, direitos humanos é um pacto civilizatório, assim, né? Você pode ter o seu posicionamento mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas é um pacto civilizatório, né? A gente não quer que ninguém sofra violência, a gente não quer que uma criança apanhe, a gente não quer que um idoso... Há uma série de coisas. A gente não quer que ninguém seja calado simplesmente porque ela quer exercer o direito de falar. Isso a gente é um consenso, né? Foi um consenso histórico que a gente tem socialmente. Dizer, tem alguns pontos sociais que a gente consensuou lá atrás e que a gente não vai abrir mão, assim, né? O primeiro ponto, direitos humanos, é mais ou menos esse consenso, assim, de uma série de coisas que a gente estruturou, que a gente disse, é por direito, né, da natureza humana, dessa pessoa que nasce, que ela seja respeitada nessas condições, sobretudo de dignidade, né? E aí, eu acho que o jornalismo, quando a gente pensa nesse jornalismo mais humanizado, o primeiro ponto que eu sempre falo, primeiro a gente precisa que o bastidor seja humanizado, né? A gente precisa respeitar direitos humanos nas nossas produções de bastidor, assim. Não dá para eu trabalhar num canto que é extremamente precarizado, não dá para eu ter relações de trabalho que são absolutamente precarizadas e escrever sobre direitos humanos, né, na defesa deles como se fosse só da porta para fora, só direitos humanos só no que eu publico, mas nas minhas práticas não. A minha prática, ela tem que ser humanizada. Seja na relação com os meus pares, os meus colegas de trabalho, a minha chefia, né, com quem eu convivo, com o motorista que me leva, com o fotógrafo. Tem que ter uma relação de respeito aí. Na minha apuração, no meu contato, não dá para ser só o meu produto, só a mensagem do meu produto. A mensagem do meu produto defende os direitos humanos, mas os meus processos passam por cima desses direitos humanos. É um dos pontos, assim, eu sempre falo isso. Nosso trato tem que ser humanizado desde o princípio. A pauta, quando eu olho para a pauta, eu tenho que pensar assim, é respeitoso que eu vá entrevistar uma mulher que foi violentada, acabou de ser violentada sexualmente, é respeitoso que eu vá lá porque tem um apelo enorme, para que eu precise ouvir ela falar, né? Qual o direito dela que eu estou desrespeitando? Então, vamos frear e vamos pensar bem nessa pauta. É também humanizar esse processo. Assim, né? Pera ainda, né? Essa mulher quer falar, essa família quer falar sobre isso agora. Talvez não queira, talvez queira, porque quer fazer com que isso ecoe, mas talvez não queira. E aí vamos modular isso. E aí, essa outra dimensão que é do produto em si, que é da mensagem, eu acho que a gente tem uma discussão muito grande também, assim, que alguns veículos mais independentes hoje se posicionam, né? Sou antirracista, sou feminista, né? Isso é claramente, estou dizendo, eu defendo direitos humanos, né? Eu não quero que a pessoa seja racista, que eu acho que é um absurdo que alguém seja racista. Eu estou defendendo direito humano, assim, né? Eu não tô... Não é um lado, é dizendo assim, gente, tem um humano ali, né? Portanto, eu não tenho que definir ninguém pela raça dela, né? Coisa que a história já fez e já, inclusive, violentou muitas pessoas por isso. Então, eu acho que essa coisa também do lado, eu sempre falo, tem um jornalismo que as pessoas vão dizer que é mais militante. Eu acho que esse jornalismo, ele tem um público, ele tem um nicho, eu não sei se ele alcança muita gente, mas ele tem o seu valor. E eu acho que eu tenho muito respeito por quem o pratica, mas eu também acho que a gente está num momento tão agudo, assim, que você fala de determinadas coisas e as pessoas são tão reticentes só porque elas não estão afim de estar do mesmo lado que você, que a gente precisa ter uma comunicação que crie mais pontes mesmo, por mais que isso pareça utópico. E às vezes o criar pontes é essa coisa bem básica mesmo, assim, é tocar nesses pontos, assim, né? Tipo assim, se eu falo de uma criança que foi abusada, se eu falo... Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, assim, o preso que apanhou, aí isso não mobiliza ninguém, né? Porque, tá defendendo bandido, né? E aí eu acho que a gente tem que ir encontrando essas linguagens para dizer assim, mas isso aqui não vai levar a gente para canto nenhum, né? Esse preso que apanha, esse preso que morre, esse preso que tá todo mundo matando e dizendo que tá, vai validando. Isso não vai agregar para ninguém. E a minha mensagem precisa trazer essas dimensões. Por que isso não agrega para ninguém? Por que nunca resolveu na história da humanidade? Se matar preso resolvesse, né? Várias sociedades já tinham tido bastante êxito e não resolve. Então, algumas coisas eu acho que a gente vai precisando também encontrar os caminhos que é de linguagem, que é de estratégia, assim, como é que eu mobilizo, né? Como é que eu falo sobre direitos humanos para fazer com que as pessoas queiram ler, queiram ouvir, queiram saber e não seja mais, elas não tenham mais horror que eu estou escrevendo, falando ou, enfim, reportando. Tatiane, eu queria saber, assim, na sua opinião, em que momento o próprio jornalismo fere no seu propósito de ser um dos defensores de uma democracia plural? Uma boa pergunta também. Eu acho que a gente tem alguns exemplos, assim, eu sempre digo, eu trabalho com a literatura, que ela vai ser muito defensora do jornalismo como um promotor democrático mesmo, mas tem uma literatura também muito crítica, né, ao jornalismo.
nesse sentido. Toda a vida no campo político, se a gente pensar especificamente, toda a vida que eu trato político de uma forma muito personalizada, de uma forma muito caricata, né? Que a gente brinca ali, acho que não é da geração de vocês, mas o que o CQC foi fazendo com os políticos, né? Que era levando na brincadeira o discurso. Você faz entrevistas que estão brincando ali, a pessoa fala absurdos, aí você diz, é do perfil dele que ele faça isso. Toda vida que eu trago para aspectos da democracia, que eu relativizo demais alguns discursos, né? Eu estou contribuindo para falir essa democracia, né? Toda vida que eu sou muito permissivo, que eu trato de forma muito assimétrica coisas que não são assimétricas. Exemplo, eu digo assim, eu tenho políticos, né? A gente tem hoje esse modelo de parlamentares que são absolutamente violentos com a imprensa. São violentos mesmo, né? Você vai pedir para entrevistar, são grosseiros, não querem saber, chamam o seu próprio público para hostilizar essa imprensa. Você está ali no meio de uma situação, você está trabalhando, você vai lá entrevistar a pessoa diz, aqui, está perguntando isso. E aí, na hora de um debate que é plural, você diz, todo mundo tem o mesmo espaço, todo mundo vai ter 5 minutos. Mas esse mesmo político, por ele detonaria todas as instâncias de mediação. E na hora que você vai sentar para dizer, nós somos democráticos, aí todo mundo tem o mesmo direito de falar 5 minutos. Mas não era esse político que ficou o tempo inteiro minando qualquer possibilidade de mediação, de contato, de debate? Esse mesmo político que não quer que os outros falem, que não quer que a imprensa exista. Então, quando a gente começa a tratar de uma forma muito igual, porque a gente vai na defesa de que somos plurais, somos democráticos, a gente, pelo contrário, a gente está afundando essa democracia. Que é que nem os debates também, que são os debates que são mais para parecer que são debates. Eu trago 2 pontos que são muito divergentes, são polos muito opostos, aí eu digo, vamos discutir sobre isso. Mas, na realidade, isso não existe, né? É a ideia de você discutir, vamos discutir ideologia de gênero nas escolas. Aí eu trago alguém a favor, alguém contra. Mas, na verdade, a ideologia de gênero é um problema que sequer existe nas escolas, né? Quando o jornalismo dá espaço para esse tipo de debate, ele ajuda, inclusive, a amplificar isso e a dizer, isso aqui é o grande problema quando eu tenho nas escolas a criança que chega, que só faz a refeição na escola, né? A criança que não consegue chegar na escola porque o pai está alcoolizado. O menino que não consegue estudar porque ele tem que trabalhar na agricultura para ajudar o pai e a mãe. Aí o menor dos problemas dele, ou que nem é um problema, é a ideologia de gênero. Então, quando o jornalismo dá espaço para alguns debates também, que são infundados, que não existem, ele também ajuda a engrossar esse caldo, que daqui a pouco as pessoas estão desviando tanto, né? Elas estão olhando tanto para o que não existe, elas começam a acreditar que é um problema real, isso começa a fazer parte da vida, e isso começa a minar a democracia, porque a gente está pensando em normas que vão pensar, como é que a gente faz para combater? Como é que a gente aí passa horas e horas no parlamento? Enquanto isso, a vida real pedindo passagem e o jornalismo dando visibilidade, né? Tirando o foco de coisas importantes. E o momento também, enfim, que aí eu acho que é esse campo mais agudo, que é o momento das ideologias mesmo, né? Quando elas ficam muito claras, assim, as empresas pertencem a pessoas, né? E no final das contas, pessoas têm as ideologias, né? Quando algumas pautas não passam em algum canto, algumas pautas têm mais evidência em outro. Também várias pesquisas já foram medir aí, né, o quanto os enquadramentos são positivos ou negativos de determinados políticos, determinados processos, né, o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. Isso também ajuda muito a pensar como que essa cobertura é guiada ou não, assim, para ser pró ou contra a democracia. Bem, Tatiane, acredito que a gente tem aprendido muito aqui com a tua entrevista, tá? Então a gente gostaria de agradecer, né, muito ter aceitado o nosso convite. Eu te pergunto se tu tem algo mais a acrescentar pra gente. Eu só vou agradecer também, espero que tenha sido legal, que eu falei bastante aí, acho que tem muita coisa. E acho que, assim, se tivesse de falar alguma coisa mais, né, desse fechamento, acho que é muito isso, assim, acho que eu sou uma pessoa que acredito muito na profissão, assim, acho que nós temos limitações, temos transformações muito grandes, temos modelos de negócio que vão se transformando e a gente vai também tentando entender, mas acredito muito na nossa profissão, acho que ela ainda tem muito sentido socialmente, assim, ela vai ter variações, a gente vai aprender a lidar com linguagens que são diferentes, com modelos que são diferentes, com consumo que é diferente, mas socialmente é uma profissão de absoluto valor, assim, né? E é preciso que a gente também reafirme isso, assim. E uma das coisas que pode ajudar bastante a gente a entender isso é letramento midiático, né? Uma sociedade que entenda desde a base, né? Desde a educação e desde o fundamental. Por que é importante, né, ter jornalismo? Por que é importante ter acesso à informação de qualidade? Por que importa ser bem informado? Quais são as diferenças de formato? Quando é jornalismo opinativo? Quando é jornalismo informativo? Né, o que é possível fazer? Quem aparece, quem não aparece na mídia? Tem essa compreensão?
é uma sociedade que tem muito mais qualidade para enfrentar, inclusive, alguns desafios que a gente tem passado aí, sobretudo de desinformação. E agradeço demais o convite, acho que é sempre legal a experiência, assim, é uma troca, né? Tô falando aqui bem muito, vocês mais calados, mas é sempre uma troca, assim, tô à disposição também para em outros momentos, né, falar sobre outras coisas, conhecer mais também o que vocês estão fazendo, e acho que é uma experiência bem legal, já no segundo semestre, já estão aí bem encaminhados para fazer a entrevista. E esta foi mais uma entrevista do Entre Fios, um produto dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação dos professores Ana Cláudia Pérez e Robson Braga. Eu sou Fábio Araújo e estive ao lado de Arthur Forti, Gabriel Magalhães e Olívia Moura, com produção de Amanda Ávila e Vitor Soares. Na captura de imagem e edição, Guilherme Schmidt, Clarice Nascimento e Ávila Oliveira.